A mensagem, irmãos, que eu quero transmitir hoje para você é com um pouco de resistência. Eu confesso que tentei trocar. Estava lá conversando com a Deise e pensei em mudar de pregação, porque dia de encontro com Deus, dia de muitos visitantes, né? E eu pensei, mas essa palavra não parece ser muito evangelística. Mas, irmãos, ela continua ardendo no meu coração e eu quero transmiti-la nessa noite. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que nós ouvimos falar muitas coisas acerca do fim. E nós percebemos que realmente várias situações, vários acontecimentos atuais nos revelam que o fim está muito próximo. E quando eu falo de fim, irmãos, eu falo da volta de Jesus. E quando nós falamos de volta de Jesus, irmãos, a gente vê que há muito tempo atrás, desde que eu sou criança, eu lembro que em alguns momentos o homem definiu algumas datas para a volta de Jesus. Era 2000, era 2012, e assim vai, irmãos, e nós seguimos aqui esperando. Mas o homem segue com esse desejo, irmãos, de desvendar o fim. E eu não estou falando isso, irmãos, desmistificando o fim, dizendo que Jesus não vai voltar, muito pelo contrário. Eu acho que Jesus volta em muito breve, muito mais breve do que nós imaginamos. Embora eu creia nisso, não é sobre o fim que eu quero falar hoje, mas é justamente sobre o oposto, sobre o princípio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, Gênesis 1, do 1 ao 4. Gênesis não precisa esperar vocês abrir a Bíblia, né? Acho que vocês sabem que é o primeiro livro, né? Então hoje não preciso perguntar quem já achou, quem não achou, né? Que eu imagino que se você está com a sua Bíblia aí, você já abriu, senão você vai acompanhar ali no telão. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Fecha os seus olhos, Espírito Santo de Deus. Essa é a tua palavra, Senhor, viva e poderosa, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, deixe de ser apenas um conceito nesse momento, e seja espírito e seja vida, alcançando o coração dos teus filhos, no nome de Jesus, amém. O livro de Gênesis, irmãos, é um livro cheio de revelações, e nós podemos dizer que o livro de Gênesis é a semente da revelação, porque os grandes mistérios da palavra de Deus têm uma semente de revelação em Gênesis. Aquilo que você lê em Gênesis muitas vezes vai te levar para muitos outros livros da palavra de Deus, para muitos outros mistérios que estão escondidos em muitos outros livros. E para mim, irmãos, um grande mistério em Gênesis é justamente a palavra no princípio. Por muito tempo, essa terminologia no princípio, para muitos de nós, falava, irmãos, de um tempo cronológico desconhecido. Quando nós líamos no princípio, nós achávamos que no princípio se revelava a um tempo não conhecido, onde todas as coisas foram criadas. Só que, irmãos, na verdade, Gênesis 1:1 é a semente de revelação, é a chave para a revelação daquilo que está lá em João 1, do 1 ao 5, que eles também vão projetar ali no projetor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então perceba que aqui em João nós vemos novamente falar sobre o princípio. Diz que no princípio todas as coisas foram criadas. Quando nós falamos no princípio todas as coisas foram criadas, nós estamos revelando que Jesus, nós não, né? A palavra de Deus, eu estou transmitindo para vocês, mas a palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo é a matéria de toda a criação. Tudo aquilo que foi criado nele. Ele é a matéria-prima. Sem ele nada do que foi feito se fez. Há outros versículos como Colossenses 1,16, também se quiserem projetar lá para o pessoal acompanhar, mas você vai ver que faz essa
mesma afirmação. Então, irmãos, no princípio não fala de um tempo, no princípio fala de uma origem. Porque nele foram criadas, nele em quem? Jesus Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, irmãos, a primeira grande revelação do livro de Gênesis se chama no princípio. Aqui realmente no princípio já era Deus revelando Jesus. Aquele que é o princípio de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. E aqui começa então o relato da criação da terra. E ele diz: a terra era sem forma e vazia. Como que Jesus Cristo criou a terra? A gente acha que é sem forma e vazia, mas a terra não foi criada sem forma e vazia. Isaías 45:18 diz: eu sou o Senhor Deus que criou os céus e que criou a terra, e eu não a criei no caos, eu a criei para ser habitada. Quando a terra foi criada, ela foi criada para ser habitada. Pastor, mas aqui está dizendo que a terra era sem forma e vazia. E infelizmente, irmãos, há pequenos erros de tradução na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que há erro na palavra de Deus, me entenda o que eu vou dizer. Eu estou dizendo que há erros de tradução. Se você for buscar no original esse versículo, ali na palavra era, você vai encontrar a palavra raiá. E raiá significa tornou-se. Então, o correto seria: a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas o que tornou a terra sem forma e vazia? E aqui, irmãos, que há o grande segredo do que tornou a terra sem forma e vazia. Então a terra foi criada de uma forma perfeita, mas algo acontece e faz com que ela fique sem forma e vazia. E lá em Isaías 14, do 12 ao 17, a gente começa a entender o que aconteceu com a terra para que ela se tornasse sem forma e vazia. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? E que punha o mundo como deserto e que assolava suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. A terra, irmãos, ela tinha forma, mas quando Lúcifer, aqui a gente vê, né, Satanás, mas que não era ainda Satanás, um querubim, ele tenta tomar o lugar de Deus, ele deseja ser semelhante a Deus, e não porque ele foi criado assim, porque a Bíblia diz que ele foi criado de forma perfeita, mas permitiu que o orgulho e a soberba tomassem o coração dele, e quando o orgulho e a soberba tomam o coração dele, ele é banido do trono. E quando ele é banido do trono e lançado em terra, irmãos, ele tinha poder, muito poder, um querubim ungido de Deus para cobrir, para debilitar nações, reinos. Então quando ele é lançado em terra, irmãos, ele gera o caos, as trevas e deixa a terra sem forma e vazia. Se você quiser ter mais conteúdo sobre isso, lá em Ezequiel 28 também fala sobre a queda de Lúcifer. E lá ele fala assim: estivesse no Éden. O Éden é o que, irmãos? A terra. Então ele esteve aqui, mas ele desejou o trono, ele se corrompeu e ele foi banido. E quando ele é banido do trono e lançado em terra, então a gente vê que a terra então perde a sua forma. E quando nós vemos, irmãos, de Gênesis 1 para Gênesis 2, podem ter passado milhões de anos. Ali, irmãos, o dinossauro, por exemplo, são suposições, né? E para mim hoje muito convincentes. Por muito tempo eu nem acreditava em dinossauro, eu acreditava, eu falava: esses bichos aí nunca existiram, isso aí é história do homem, porque não cabe na minha mente, na história, esses bichos. E hoje, irmãos, eu entendo em que momento da história
ele cabe. Você é obrigado a acreditar nisso? Não, irmãos. Foca naquilo que é a palavra de Deus. Isso realmente são suposições. Mas o restante, irmãos, são todas certezas. Um dia o orgulho e a soberba entrou no coração de Lúcifer, e ao ser banido do trono, ele foi lançado em terra e fez com que aquilo que era perfeito se tornasse em trevas, sem forma e vazio. Mas a partir do verso 3, irmãos, nós encontramos então Deus agora não mais criando a terra, porque ela já tinha sido criada, mas agora ele vai então recriar a terra. E quando ele recria a terra, quando ele está recriando a terra, ele está pensando na obra mais perfeita que o Senhor já fez, que sou eu e que é você. Nós somos a obra mais perfeita que o Senhor fez. Tudo que o Senhor fez, ele disse que era bom, mas quando ele faz o homem, ele diz que era muito bom. Então o Senhor, que era perfeito, criou agora novamente um lugar perfeito para um ser perfeito, para uma combinação perfeita, para que o Criador e criatura pudessem viver perfeitamente e eternamente. Mas Lúcifer, aquele que foi banido da terra, banido do trono, quando ele olha tudo aquilo que o homem tinha recebido, ele já tinha invejado a Deus. Você percebeu ali que diz o quê? Serei semelhante a Deus, ou seja, invejou o lugar de Deus. Mas depois ele também invejou o homem. E ele não só invejou o homem, ele odiou o homem. Melhor, ele odeia o homem. Porque eu e você, ou temos ou poderemos ter tudo aquilo que Lúcifer quis e nunca teve. Lúcifer queria ser semelhante, queria a imagem. E você foi criado como? A imagem e semelhança de Deus. Perceba que Lúcifer ali, no vídeo, mostra aqui um momento a imagem do trono e ele com o seu olhar sendo seduzido pelo trono. Ou seja, Lúcifer estava desejando um trono que ele achava que podia ser dele. E dele não pode ser, mas seu pode ser. O Senhor preparou um trono para você. A Bíblia diz assim, que Jesus disse assim: eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E aquele que vencer, eu deixarei que se assente no meu trono. Então, irmãos, nós podemos imaginar que na verdade há dois tronos. Há o trono de Deus e há o trono de Cristo. Porque o Pai e o Filho têm governo. E quando Lúcifer olha aquele trono vazio, ele olha para ele e pensa: eu sou o querubim ungido, mais formoso, mais sábio. Deus está me privando desse trono. Então é onde ele tenta subir e edificar o seu trono. Mas o que Lúcifer até aquele momento não sabia é que existia um mistério oculto, a luz. Como Gabriel cantou, a luz que outrora apagada, agora brilha. Por um tempo, irmãos, a luz esteve apagada. Por um tempo, a luz esteve oculta. E lá em Coríntios diz que Jesus Cristo era mistério oculto, a sabedoria escondida. Lúcifer ainda não tinha a revelação de que havia o Filho. Então ele achava que depois de Deus, ele era aquele que tinha mais formosura. Então nós temos a imagem, nós temos o poder, nós temos o governo, o trono e o reino. Por isso que ele te odeia tanto. Porque ele não quer que você receba, ele não quer que você tenha aquilo que ele não pôde ter. E é por isso que ele trabalha, irmãos, para te destruir. Ele trabalha para colocar mentiras na sua mente, para que você não creia que Deus preparou um reino, que Deus preparou o governo para nós. E desde o começo, quando Deus cria o homem para o governo. Quando Deus cria o homem dentro de um jardim perfeito, mesmo o jardim sendo perfeito, Deus dá uma missão ao homem. Você lembra qual que era a missão que Deus dá ao homem? O homem precisava fazer o que no jardim? Governar, sujeitar, cultivar e guardar. E você entende que talvez naquele momento Adão não entende guardar do quê? Porque Adão não conhecia o mal. Adão só conhecia o bem, só conhecia a perfeição. E talvez Adão não conseguia encontrar um sentido do que ele precisava guardar o jardim. Mas o que a criatura perfeita até aquele momento não sabia é que o mal rondava o jardim. Assim como o mal ronda a nossa vida. A Bíblia diz que ele está ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Assim como ele procura alguém para destruir hoje, ele também rondava aquele jardim, porque ele queria destruir o homem. Porque ele já invejava o homem. E o grande problema do homem começa quando o homem não cumpre o seu papel de guardar
E quando o homem então não guarda o jardim, o diabo consegue fazer no jardim aquilo que ele fez lá no princípio. Mais uma vez, o caos e as trevas tomam a terra. Mas agora não só a terra, o caos e a treva agora tomam um lugar dentro do homem. Agora as trevas tomam o coração do homem. Tudo que o diabo gerou na terra, ele gerou dentro do homem que foi criado por Deus. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus se tornou sem forma e se tornou vazio, assim como a terra. O mesmo efeito que o diabo teve sobre a terra, ele teve sobre nós. O caos, as trevas, nos tornamos em trevas, sem formas e vazio. A recriação na terra, na verdade, é a mais perfeita analogia da regeneração do homem. Tudo aquilo que aconteceu com a terra é tudo aquilo que aconteceu comigo e com você. É isso que eu quero que você perceba, que assim como a terra foi recriada de forma perfeita, foi regenerada, o desejo de Deus é regenerar você também. O desejo de Deus, que assim como um dia Ele disse haja luz e mudou a realidade da terra, Ele quer declarar haja luz no seu coração e mudar a realidade da sua vida. Eu ainda quero falar um pouquinho sobre o haja luz, porque por muito tempo, quando nós ouvíamos essa frase, haja luz, nós imaginávamos o Senhor iluminando de alguma forma a terra. Nós imaginávamos alguma luz física que brilhava e trazia a luz para que o homem pudesse enxergar melhor na terra. E qual a fonte de luz, irmãos? A maior fonte de luz que nós temos na terra? O sol. Então toda luz que nós conhecemos, ela vem do sol. Mas quando o Senhor diz haja luz, o sol ainda não existia. Se você perceber, o sol é criado apenas no quarto dia. Então esse haja luz não tem a ver com uma luz física, tem a ver com a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quando ele diz haja luz, Deus estava revelando aquilo que até aquele momento era mistério oculto. E Cristo então se revela para todos os seres como a luz do mundo. E quando Cristo se revela, haja luz, Deus viu que a luz era boa. E Ele fez separação entre luz e trevas. E assim como houve um haja luz para a terra, precisa haver um haja luz para mim e para você. Precisa haver um dia em que Cristo renasça nos nossos corações. E olha o que diz em 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus foi conhecida por meio da luz, por meio da face de Cristo. Aquele que resplandeceu em meio à terra, também resplandeceu em meio ao nosso coração, nos trazendo a vida de Deus, nos tirando, irmãos, da condição de treva, nos tirando da condição do pecado, nos tirando o vazio e nos trazendo novamente a forma. Quando nós pensamos, sem forma e vazio, é porque o pecado, irmãos, tirou de nós a nossa imagem. Quando que nós temos a imagem de Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando ele permite que o orgulho tome o coração dele, que o pecado entre nele, ele perde a imagem. Porque nós não somos a imagem de Deus por causa do nosso cabelo, por causa do nosso olho, por causa do nosso nariz, por causa da nossa boca. Nós somos a imagem de Deus por causa do nosso espírito. É o nosso espírito que foi criado à imagem de Deus. Mas quando nós pecamos, irmãos, eu falo do homem, falo de Adão, mas a Bíblia diz que toda a humanidade estava em Adão. Então nós não nascemos à imagem e semelhança de Deus mais. Nós nascemos com a imagem do pecado, nós nascemos com a imagem das trevas. Pastor, como se fala isso de uma criança tão linda, de um bebezinho? Pois é, irmãos, aquele bebezinho, ele já tem o pecado dentro dele. Em algum momento aquela semente vai se manifestar. Nós também, irmãos, já fomos bem bonitinhos, um bebezinho sem pecado. E hoje nos tornamos isso aqui. Às vezes, irmãos, com atitudes que nós não queremos.
o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu acabo cometendo. Então nós nascemos sem essa imagem de Deus. O nosso espírito, ele nasce desconectado de Deus. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, e nós recebemos o Espírito Santo em nós quando confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, a nossa imagem é restabelecida. No momento em que você confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, naquele momento a imagem e semelhança foi restabelecida sobre a sua vida. Naquele exato momento você passou novamente a ter a imagem do Senhor. Mas a minha pergunta é: você já parou para pensar por que você precisava novamente da imagem e da semelhança? E nós precisamos, irmãos, da imagem da semelhança, porque sem semelhança ninguém se assenta no trono. Sem semelhança ninguém pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é só para semelhantes. O reino de Deus é só para aqueles que têm imagem. Hoje em dia, irmãos, nós já temos celulares como os iPhones que reconhecem, né? A face, bota aí no rosto e reconhece. Irmãos, no trono vai ser mais ou menos assim. Você vai botar a sua cara ali. Se tiver imagem, irmãos, você entra e senta no trono. Se não tiver imagem, irmãos, você fica fora. Nós precisamos da imagem de Cristo sobre nós para nos assentarmos no trono. E lá em Apocalipse, irmãos, nós podemos ver que há momentos em que João viu a imagem de Cristo, viu a semelhança dele, mas há momentos também que ele viu a semelhança da noiva. E nós podemos ver, irmãos, que ele faz a mesma comparação. Olha que interessante. Quero ler Apocalipse 4:3 primeiro. E o que estava assentado, irmãos, quem está sentado no trono? Jesus. Então, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Vamos focar aqui, né? Então, ele era semelhante à pedra de jaspe. Agora, vamos lá para Apocalipse 21:2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, o que João viu aqui? A santa cidade. E a santa cidade, irmãos, é uma cidade edificada de pedras vivas. A santa cidade, irmãos, pode ser você e pode ser eu, se nós realmente aceitarmos a vontade de Deus e cumprirmos a vontade de Deus. Nós vamos ser os vencedores que subirão ao céu e descerão, irmãos, como a santa cidade. Queira ser, irmãos, a santa cidade de Deus. Queira ser a cidade de Deus edificada por pedras vivas, não por pedras preciosas, porque o valor está em Cristo, não em nós. E agora olha o que diz no verso 10. E levantou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. A cidade, que é a noiva, que somos nós, precisa ter a mesma imagem. Uma imagem de uma pedra preciosa. E é isso que acontece com você quando você recebe a Cristo. Você passa a ter um valor, não por você, mas pelo aquilo que você carrega. Aquilo que carrega define o seu valor. Então, o primeiro problema do sem forma aparentemente parece estar resolvido, mas há um segundo problema, e o segundo problema se chama vazio. Deixa eu ver alguém lá no fundo. Rafa, o que tem na minha mão aqui? Não, tem alguma coisa dentro da minha mão. Tá aparecendo só a cor ali, ó, um pretinho. Tá vendo? Como que tu não tá vendo? Aqui na frente, alguém tá vendo que tem alguma coisa na minha mão? Não, tem. Tá vendo, Ju, o que é? Um paninho, uma bala. Alguém quer chutar? Uma chave. Agora eu vou te mostrar, irmãos, o que tem na minha mão, e eu vou te dizer porque que você não viu. Quase uma mágica, vou virar de costas, porque é David Copperfield. Por que agora você sabe que é uma luva? Porque a mão está dentro. A mão é o quê? Conteúdo. Sabe por que às vezes nós não temos a imagem? Porque o Senhor não é o nosso conteúdo. Quando o Senhor de fato for o nosso conteúdo e a nossa satisfação, a nossa imagem vai ser muito clara. É uma imagem que vai ser percebida aqui, mas vai ser percebida lá atrás também. Ele não percebeu lá atrás nada, e aqui elas tentaram perceber alguma coisa, mas era uma imagem distorcida, porque aquilo que foi criado para ter um conteúdo não tinha.
Uma luva só tem a forma exata quando ela está dentro da mão, sobre a mão. E você só vai ter a imagem exata quando de fato o Senhor for o seu conteúdo. Todo ser humano, irmãos, todo tem um vazio dentro de si, exatamente do tamanho de Deus. E quando Jesus Cristo vem à terra, irmãos, em forma humana e começa a andar com os discípulos, na mente dele eles pensavam: Jesus preenche o nosso vazio. Nós não somos vazios porque nós andamos com Jesus e Jesus anda conosco. E quando Jesus começa a anunciar, eu vou subir ao Pai, eu vou subir ao Pai, mas fiquem tranquilos, eu vou preparar morada para vocês, e em breve vocês vão estar para onde eu estou indo. Mas irmãos, isso deixava os discípulos temerosos, porque na cabeça deles o vazio ia voltar. Agora que nós estamos preenchidos, agora que nós somos cheios, Jesus vai nos deixar. E ele não diz exatamente com essas palavras, mas o sentimento é: fiquem calmos, fiquem tranquilos. Eu vou ao Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito da verdade, porque vocês nunca mais serão vazios, porque eu preencho vocês e o Espírito Santo vai continuar preenchendo. E é isso que o Senhor veio fazer em nós. Ser o nosso conteúdo, nós nunca mais seremos vazios. Eu sei que o diabo tenta colocar esse sentimento de vazio, de solidão, muitas vezes no nosso coração, mesmo depois de já termos recebido a Cristo, mas isso é mentira do inferno, porque a única forma que o diabo tem de trabalhar contra as nossas vidas é com mentiras. E quando o diabo tentar colocar uma sensação de vazio no seu coração, você precisa lembrar: eu não sou vazio, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo foi nos dado com plenitude, não em porções. Não há uma porção do Espírito dentro de você, há o Espírito pleno dentro de você, que te preenche, que te completa. O que nós podemos mudar? Nós mudamos o quanto nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus. Nós mudamos o quanto eu dou liberdade, para não mais que Ele me enche, mas para quanto eu permito que Ele me revista. Aí sim, é algo que depende de você, mas nos preencher foi uma decisão do Senhor, e Ele te preencheu por completo. O outro problema, irmãos, é que a terra estava em trevas. Quem aqui nunca viveu nas trevas? Todos nós, irmãos, já estivemos em trevas. Se você era muito pecador, mas muito pecador, talvez como eu, porque, irmãos, eu era muito pecador, eu era muito em trevas. Mas há pessoas, irmãos, que você olha e você não consegue imaginar muita treva na vida daquela pessoa, porque ela cresceu sempre na igreja. Vou dar o exemplo da Gabi, né? Você olha para ela, sempre cresceu na igreja, serenidade, sempre com aquele sorriso, sempre tranquila. Não, difícil imaginar uma treva ali. Mas talvez um dia, irmãos, ela beliscou a Meila, talvez um dia ela puxou o cabelo da Meila, e naquele momento a treva se manifestou. Então a mesma treva que fez ela beliscar a Meila, que está rindo lá atrás, que é a irmã dela, é a mesma treva que fez eu beber, que fez eu ir para lugares errados, que fez eu me prostituir, que fez eu mentir, que fez eu usar drogas. O que muda nessas trevas? Nada. Só muda a manifestação. Mas ela estava em trevas e eu também estava em trevas. Assim como um dia houve um haja luz para mim, teve que haver também um haja luz na vida da Gabi. E às vezes, irmãos, eu digo nós, o grupo dos mais pecadores, temos uma vantagem. Porque, irmão, era tanta treva, que parece que fica tão fácil ver quando há o haja luz. Agora, quando não há muita treva, irmãos, tem que estar muito ligado para perceber que houve uma luz. Então, nesse momento, eu tenho uma desvantagem nas consequências, porque eu tenho muitas consequências das trevas, né, da minha vida. Só que eu tenho uma percepção talvez muito mais fácil daquilo que é luz hoje, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para recebermos luz, irmãos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo se mova sobre nós. O Espírito Santo, ele está se movendo nesse lugar para liberar luz. Olha o que diz lá em Gênesis novamente. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em algumas versões, o Espírito pairava sobre as águas. Então imagine, irmãos, o Espírito se movendo, se movendo, se movendo e se movendo.
enquanto ele se movia, ele gerava uma energia, ele gerava o poder para que chegasse o momento exato e ele pudesse dizer: haja luz. E assim como o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo nesse lugar. Ele está se movendo nesse lugar para que ele possa encontrar os corações onde ele possa dizer: haja luz. E os corações que receberem a luz vão ser totalmente regenerados, vão ser totalmente recriados, assim como a terra um dia foi recriada. Mas nós precisamos ouvir a palavra e permitir que a palavra encontre um lugar no nosso coração. Tudo que Deus fez foi por meio da palavra. Quando nós falamos de criação, mas quando nós falamos da regeneração do homem, o processo é igual. Tudo aconteceu por meio da palavra. A junção, palavra e espírito, sempre vai manifestar vida. E é por esse motivo que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que quando você liberasse a palavra, houvesse manifestação de vida. Espírito e palavra, vida. Espírito e palavra, vida. Há poder na sua boca do haja. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o seu casamento, o que falta? Pastor, na minha casa falta paz. Então você vai chegar na sua casa hoje e você vai dizer: haja paz, haja harmonia, haja amor, haja alegria. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que houvesse um poder de manifestação de vida dentro de você. E nós precisamos crer, irmãos, nesse poder. Assim como a terra foi recriada por meio da palavra, nós não tivemos outro caminho. Olha só, irmãos, lá em 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, ou seja, sendo de novo gerados, regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra permanece para sempre porque ela é Cristo. Assim que como por meio da palavra o mundo foi gerado, nós também fomos regenerados em Cristo por meio da palavra. Quando por meio da palavra você confessou a Jesus como Senhor da sua vida, naquele momento houve regeneração. Naquele momento houve um haja luz que mudou quem você era, que mudou a sua imagem espiritual e te fez novamente a imagem de Deus. Mas qual é o processo que nós precisamos viver após a regeneração? Porque depois que Deus disse: haja luz, e houve luz, diz assim: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E aqui, irmãos, está o nosso problema pós regeneração, pós novo nascimento: a não separação entre luz e trevas. Nós temos a luz dentro de nós, mas não nos separamos das trevas. E nós precisamos, irmãos, urgentemente fazer essa separação. E como que se faz, irmãos, separação? Como que geralmente uma casa é separada da outra casa? Por muros. E se você perceber, quando fala sobre o tabernáculo, Deus mandou que fizessem muros em volta do tabernáculo, para que ficasse muito claro: aquilo que está aqui dentro é santo, mas o que está aqui fora não é santo, porque há um muro que separa. Na sua mente e no seu coração precisa ter um muro que separa aquilo que é santo daquilo que é secular, daquilo que é profano. E o nosso problema é que sutilmente nós temos permitido que coisas seculares, que coisas profanas façam parte da nossa vida. E às vezes a gente fala assim: no meu trabalho secular. Quem já falou isso? Seu Wilson, só? Hilário, lá atrás também. Irmãos, eu quero dizer que você não tem trabalho secular. Se você tem trabalho secular, é que você está fora do propósito de Deus. Quando a luz veio sobre nós, não existe mais secular. Tudo em nós é santo. Os nossos relacionamentos são santos. O nosso trabalho é santo. Tudo à nossa volta é santo. Esse dia nós estávamos indo para Jaraguá e nós sempre pegamos o menino no caminho, e ele estava falando que ele
convidou alguém para ir para a cela, e justamente no curso de maturidade, em algum momento, o Marcos e a Vanessa vão lembrar, nós falamos sobre isso, sobre o secular e sobre o santo. Qual é a prova que o trabalho daquele menino não é secular? Porque lá no trabalho dele ele está gerando vida. Lá no trabalho dele ele está falando de Deus. Lá no trabalho dele as pessoas estão sendo alcançadas. Ou seja, o trabalho dele também se tornou santo, porque a luz brilhou sobre ele. Irmãos, não aceite nada secular na sua vida. É só uma música secular. Irmãos, não estou te dizendo que escutar uma música secular, uma música que não fale de Deus, seja pecado. Mas o muro está quebrado. O muro está quebrado e você não está fazendo separação. E talvez, irmãos, no começo é só uma brechinha, mas daquela brechinha no seu muro, o diabo às vezes vai vindo e vai escancarando e quebrando tudo. E aquilo que era só uma brecha, irmãos, passa a ser um lugar onde o diabo começa a agir. Um lugar por onde o diabo começa a permitir que cada vez mais as trevas te cerquem. Você está cheio de luz dentro, mas cercado por trevas. E esse é o problema, irmãos, da grande maioria dos filhos de Deus. Muitos já receberam a luz, mas poucos realmente continuam andando na luz. E o chamado de Deus é para que nós possamos andar na luz. Não basta saber que você tem a luz dentro de você, se você não anda na luz. E lá em 1 João 1, do 5 ao 7, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos andar na luz, como ele na luz está. Mas o que seria andar na luz? Decidir andar na luz é andar sobre a palavra. Salmos 119, acho que 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Andar sobre a palavra, ter a palavra como lâmpada dos nossos pés, é fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, e não fazer tudo aquilo que ela diz que eu não devo fazer. Porque se nós conhecêssemos verdadeiramente, profundamente as Escrituras, e aí que é o problema, o povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós fazemos coisas que a Bíblia diz para não fazer, e muitas vezes nós deixamos de fazer coisas que nós deveríamos fazer. E são nesses momentos que nós deixamos de andar na luz e permitimos que as trevas nos rodeiem. As trevas nunca mais poderão tomar o teu coração, mas as trevas poderão estar à sua volta se você não criar muros. E o Senhor está nos chamando para criar muros. O Senhor está nos chamando para realmente ter uma vida baseada por princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala, irmãos, sobre a renovação da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. O nosso entendimento precisa receber palavra, palavra e palavra, porque é a palavra que vai construindo muros em volta da nossa mente, para que o diabo nunca mais consiga acessar, para que o diabo nunca mais consiga lançar trevas sobre as nossas vidas. E para andar na luz, irmãos, nós precisamos de 3 fontes de luz, de 2, mas há uma terceira que eu também quero comentar. Mas basicamente nós precisamos da luz do sol e da luz da lua. O sol, irmãos, é o único luminar que tem luz própria, e é por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o sol da justiça, o sol que nos ilumina. O nosso caminho é Jesus, o nosso sol. E não tem coisa mais linda, irmãos, que você acordar, olhar para fora e ver o sol brilhando. Eu não sei você, irmãos, mas a imagem do sol, para mim, ela é apaixonante, fascinante. E quando o sol está muito bonito, assim que você vê ele com aquele brilho, eu sempre lembro que Jesus é o nosso sol, o sol da justiça. Mas o sol, irmãos, ele se oculta para dar lugar ao luminar de menor luminosidade, de menor brilho, que é a lua. O sol é fascinante, mas a lua também tem o seu brilho. Embora a lua seja extremamente instável, ao contrário do sol,
A lua, ora, pode ser cheia, me ajuda aí, nova, minguante e crescente. E a lua, irmãos, pode ser a representação da igreja, porque a igreja é totalmente instável. Ora, irmãos, nós estamos crescendo, ora nós estamos minguando, ora nós estamos cheios de vida, cheios de poder, cheios de coragem. E nós precisamos, irmãos, do sol, sim, mas nós precisamos também da lua, porque o sol se omite para que a lua apareça. Mas quando a lua aparece, sabe o que ela está revelando? Cristo, porque a lua não tem luz própria. A lua ilumina pelaquilo que ela recebeu do sol. E nós, como igreja, somos a lua que vamos iluminar a vida das pessoas, não pela nossa própria luz, mas pela luz do sol. E há também, irmãos, outros luminares que são estudados, que nós poderíamos falar muito sobre também, que são as estrelas. E as estrelas também, irmãos, são fascinantes, mas muito mais bonito que estrelas são ver constelações, que são a junção de várias estrelas. Eu quero ler um último versículo que está lá em Daniel 12:3, que o próprio Daniel, irmãos, compara os filhos de Deus a estrelas. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os a que muito ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Quando nós ensinamos, nós somos como as estrelas. Como é que os reis magos chegaram até Jesus? Seguindo o quê? Uma estrela. Que você seja uma estrela, para que as pessoas te sigam, e ao te seguirem, elas encontrem Jesus. Elas encontrem verdadeiramente a luz do mundo, aquele que tem poder para mudar. Queira, irmãos, a luz do sol, queira a luz da lua, e queira também poder olhar para as estrelas. A luz, por que, irmãos, eu falo das estrelas? Porque só, irmãos, estar com a lua é muito pouco. Porque tem gente que fala assim, eu já venho na igreja, irmãos, mas tem gente que vem na igreja, quando a gente está orando aqui, que o Senhor abençoe e te guarde, não te guarde, ela já está sentada lá na casa dela, no sofá. Porque, meu Deus do céu, tem que assistir o final do Fantástico, senão... porque eu tenho que acordar cedo. Irmãos, eu sei que algumas pessoas acordam muito cedo e eu respeito isso, mas não são todas. Por que tanta pressa, irmãos, de ir embora? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Irmãos, não dá para viver em comunhão saindo correndo do culto. Irmãos, no mínimo, abraça uma pessoa, diga boa semana, que Deus te abençoe, que bom estar com você, que é bom ouvir essa palavra com você. Irmãos, nós precisamos voltar a ter prazer do luar. Prazer, irmãos, estar reunidos como igreja. A igreja tem perdido esse prazer. As pessoas têm acreditado que elas não precisam mais da lua, que elas só precisam do sol. Que não seja como o costume de alguns, deixando de congregar. Apóstolo Paulo fala isso. E deixar de congregar é deixar de olhar para o luar, é deixar de ter a lua brilhando sobre a sua vida. Nós precisamos sim da igreja de Cristo. Nós precisamos sim estar inseridos em algum lugar. Nós precisamos sim fazer parte de uma igreja. Não necessariamente dessa, há muitas outras. Mas nós precisamos. Essa individualidade espiritual é mentira do inferno. Mais uma mentira que o diabo fez você acreditar. Por mais que você leia a palavra em casa e ore em casa, você precisa da vida que sai da igreja. E quando eu digo igrejas, não estou falando de paredes. Igrejas são pessoas, são pedras vivas. E que hoje Deus coloque no teu coração o desejo de ser lua, para levar a luz a alguém. Que Deus coloque no teu coração o desejo de ser também uma estrela que aponta para Cristo. Mas antes de tudo isso, precisa haver a certeza do haja luz.